Assim como você, eu também tinha muita dificuldade em manter relacionamentos. Pra piorar, eu não sabia qual o motivo deles sempre darem errado. Mudei esse jogo e hoje sou casado e tenho um ótimo relacionamento. Peguei todo esse conhecimento e coloquei no Clube TDAH em ação por um valor muito acessível. Confere no primeiro link da descrição. E tem paciente que traz que vai sentar pra estudar, aí pensa, a roupa, a casa, o chão, a louça. É esse tipo de chiado, é terrível. Né? E é difícil sentar ali, parar e fazer, focar no momento presente, né? A gente até tenta usar a técnica Pomodoro para quem está estudando para concurso, porque é uma forma de diminuir esse dano. Explica pra gente a Pomodoro. A Pomodoro, ela consiste em você estuda um certo tempo de tempo, né? Então, 25 minutos, por exemplo, e vou dar uma pausa de 5 minutos. Esses 5 minutos são 5 minutos mesmo. É só para você ir ao banheiro, beber uma água e voltar. E aí você tem a sequência de times de 25. Quando forma... Se eu não me engano, são 2 horas. Porque que você vai determinar a sua sequência de times, né? Você vai sentir. Mas depois de 4 times, você dá uma pausa maior, de 30 minutos. Que aí você vai esticar a perna, fazer alguma coisa. Entendi. Esse tipo de técnica ele já é comprovado que traz um benefício enorme para a questão dos estudos, né? Porque a gente consegue ter um ganho maior. Porque na hora que eu tô começando a diminuir, eu dou uma pausa. E aí eu volto renovado. Exatamente. E isso é importante. Eu lembro muito bem, gente, sem brincadeira. Na época da UNB, isso era muito presente. Quando eu fiz administração na UNB, eu sentia muito isso. Se eu tivesse sem tratamento nenhum, eu não conseguia estudar mais que 20, 25 minutos. Sim. Era o tempo que eu conseguia ali esticar a corda no máximo, entendeu? Agora, quando eu estava com a medicação, esse tempo aumentava para umas 2 horas e meia a 3. Ah, Yuri, mas ainda é pouco. Cara, mas você sair de 20 minutos para 2 horas e meia a 3, para mim era o suficiente para minha nota decolar. Sim, sim. E eu tenho um paciente que saiu de 1 hora para 6. Entendi. Usando o Pomodoro. Usando o Pomodoro e também usando o somatório, né, do Pomodoro com o medicamento. Mas mesmo eu sem medicamento, o Pomodoro ele ajudava, mas não ajudava tanto. Então, assim, eu tinha que fazer essa associação. Fazendo a associação, aí eu ia muito mais... Eu conseguia muito mais longe, tá? Obrigado aí pela participação. Tomar psicoestimulante à noite acaba com a possibilidade de sono? Não é que acaba, cara, mas tá até na bula isso. Vai diminuir bastante. Evita tomar de noite, porque isso realmente reduz. Tem gente que não sente, tem gente que dorme do mesmo jeito. Eu não durmo de jeito nenhum. Se eu tomar uma Ritalina de noite, acabou. Aquela noite eu não durmo mais. Entendeu? Tem alguns medicamentos que têm esse efeito, né? Eles estimulam você a ter uma hiperatividade, né? De funcionamento cerebral, que é o que acontece com os psicoestimulantes. Exatamente. Né? Então, o bupropiona, por exemplo, que é um antidepressivo, você tomar à noite, acabou. Acabou. E ele tem longa duração, né? Bupropiona... Ele é de liberação lenta. Liberação lenta. Então, assim, tomei rapidão aqui de noite. Cara, já era, cara. Que vai entrar noite adentro isso daí. E eu tenho pacientes que tomam pela manhã e mesmo assim ficam dias sem dormir. Quando está se adaptando à medicação. Então, tem que tomar muito cuidado com essas medicações que trazem uma psicoestimulação. Então, galera, toma cuidado aí. Eu procrastino muito, principalmente para estudar. Sinto muita fadiga o tempo todo. Os anos passam e fico meio perdido. Pode ser TDAH? Cara, tem grande chance. Você não está diagnosticado ainda, não? Tem chance, né? Pode ser, mas também pode ser uma ansiedade. Conta aí. Por que você acha que pode ser ansiedade? Conta aí pra Porque os sintomas, eles são bem parecidos. Porque quando eu tenho uma ansiedade muito... que ela já está muito exacerbada, que ela já está no nível de transtorno, eu vou ter uma dificuldade para conseguir concentrar, minha memória vai acabar, eu vou me sentir cansado o tempo todo, porque eu estou tendo uma excitação do cérebro o tempo todo, pensando e produzindo problemas, né? E também pelas questões ali que ele diz que sente uma fadiga, né? Essa fadiga, né? Porque a fadiga do TDAH também vem do negócio você fazer uma atividade que para os outros é mais tranquila. Para nós que falta dopamina, você tem que ficar lutando com a sua atenção, cara. É igual você domando um cavalo selvagem. Sim. É cansativo. No final do dia, você produz pouco e se cansa muito. Sim, porque no TDAH, a falta é ali de dopamina e noradrenalina, né? Na ansiedade, o que vai diminuindo é a serotonina. Por isso que nem toda ansiedade é uma depressão, mas toda depressão vem de uma ansiedade. E aí, qual que seria a diferença? Digamos que o Thiago ainda não tem o laudo dele, não sabe se é transtorno de ansiedade, TDAH. Qual seria a diferença entre uma ansiedade de boas e um transtorno de ansiedade mesmo? A diferença está no... Como é que eu posso dizer isso? No contexto, por exemplo. Quando a gente tem traços, por mais que a gente tenha prejuízos, tanto físicos, quanto emocionais, quanto cognitivos, a gente consegue passar por cima disso, viver tranquilamente. Né? Quando a gente está com um transtorno,
Aí começa a ter perda na qualidade de vida. Às vezes eu vou sair e travo, não consigo, começa a ter uma crise de choro, às vezes eu me desestabilizo no meu trabalho, então começa É um negócio assim meio sem explicação. Sim, né? eu vou perdendo aquela qualidade de vida, eu perco a vontade de sair, as coisas vão deixando de ser prazerosas, né? Então eu tenho uma diminuição ali de uma qualidade de vida. É isso que diferencia. A ansiedade boa, ela te mantém vivo. A gente precisa dela. O transtorno, não. Então, a ansiedade não é uma coisa necessariamente ruim. Não, jamais. Se você não tiver ansiedade, você morre. Ela precisa existir. Né? Ela precisa existir. Mas tem um nível. É aquela questão que eu trouxe lá no podcast do jogo de futebol. Passou o jogo... Ansiedade baixa, nunca existiu. Não é pra ficar aquilo pra sempre, né? É exatamente isso. Ela te prepara para um evento, mas ela não tem como ficar. Se permanece, se tá sempre ali com você, então provavelmente pode ser um TAG, que é o transtorno de ansiedade. Só que no caso dele, a gente ainda tem que ver os critérios diagnósticos. Os 9 sintomas lá de desatenção, os 9 sintomas de hiperatividade e impulsividade. Ele marca 6 os critérios? De um ou de outro, ou dos dois, que é combinado, pode ser, né? Existe antes dos 12 anos? Porque não preenche diagnóstico só com isso. Não é um retrato, porque é um filme. Sim. O retrato é tipo assim, Thiago, se você tiver com uma fase difícil na sua vida, sei lá, filho pequeno, foi demitido, não sei o quê, com certeza isso vai mexer com o teu estado padrão. Sim. Mas não significa que este retrato é tipo assim, caraca, então eu tenho TDAH, não. Às vezes você não tem TDAH, às vezes você não tem transtorno de ansiedade, você está passando por um evento estressante que está causando ansiedade. O que a gente pode falar ali é que é uma procrastinação crônica, talvez, por ser muitos anos. Exatamente, Então, é isso aí, tá? Tiago, então, o ideal seria então procurar uma psicóloga, um psicólogo, não é isso, Julian? Que é interessante ele fazer. Sim. O TDAH se tornou deficiência pelo novo CID-11? Leandro, não. O que houve foi um rearranjo. Tá? O TDAH ele continua com as mesmas definições, o critério diagnóstico continua o mesmo, mas na árvore ali do posicionamento, é porque o pessoal acha, porque ele ficou assim, ele ficou mais próximo na árvore do autismo. Sim. Então fala assim, não, porque agora é equivalente. Não é equivalente. TDAH ele não é considerado deficiência pela OMS. E aí eu não vou entrar muito nesse assunto, mas existem 2 tipos de deficiência. Existe a deficiência biológica, né, que tem um critério, e existe a deficiência jurídica, digamos assim, né? Que, por exemplo, nos Estados Unidos, o TDAH ele é considerado deficiência, né? Em alguns outros países também. Mas, por exemplo, como é que funciona lá? Não é você tem TDAH, você é considerado uma pessoa com deficiência, então você imediatamente é abraçado por diversas leis e proteções. Lá é muito escalonado. Então lá, o diagnóstico demora pelo menos 6 meses. Tá? Eu sei que do Brasil, que infelizmente tem gente que olha pra sua cara e fala assim, você tem TDAH e já sai com a Ritalina. E se tiver alguém que fez isso, pode sair correndo. Sai correndo, porque, cara, não tá legal esse teu... Procura outra pessoa. Exatamente. Mas assim, sem me alongar muito, o que acontece? Quando lá sai o laudo, ele vai dizer exatamente o nível que você tem. Coisa que no Brasil não é obrigatório. E a partir desse nível, ele vai dizer exatamente assim, beleza, o que eu tenho que fazer aqui? Você fulaninho, adolescente diagnosticado, você vai ter direito a isso e isso. O Beltraninho, que foi diagnosticado com TDAH um pouco mais severo, ele vai ter outros direitos. Sim. Então, é uma coisa... A questão também é que o TDAH ele é recente na literatura, né? Ele foi visto, ele foi colocado no DSM e no DSM-4. No DSM-2, se eu não me engano, era outro nome. Transtorno hipercinético, se eu não me engano. Exato. Só no DSM-4 que ele foi colocado como TDAH, porque antes ele era o DDA, né, no DSM-3. Era o DDA, que era uma terminologia mais antiga. Sim, entendeu? aí teve uma ruptura, a partir do DSM-4 ele começa a existir. Então é uma coisa que vem desde 1994. Por isso que na época dos nossos avós não existia. Não existia, sempre existiu, tá, gente? Isso não existia é uma coisa nova. No DSM ali, né? Tinha outro nome, a vida do TDAH era muito mais difícil. A minha foi. Eu conto isso aqui, eu em 1990, eu estava na alfabetização, e aí tive uma professora lá no colégio que me sacudiu em sala de aula. Foi aqui em Brasília, inclusive. Então, assim, não tinha... TDAH era uma coisa que só existia no meio dos psicólogos, dos médicos, e alguns... Porque acho que nem tem informação sobre isso na graduação, né? O psicólogo tem que se virar para estudar depois, né? Sim. Então é difícil. Se hoje, em 2024, é difícil, se os psicólogos que estão se formando hoje e estudando hoje têm essa dificuldade, imagina naquela época, né? Sim, verdade.